Supremo Tribunal Federal aguarda agora um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro e do filho dele, Eduardo. Os dois são acusados de interferir no julgamento da suposta tentativa de golpe. Agora, a defesa do ex-presidente tem 48 horas para explicar o descumprimento de uma medida cautelar. Acompanhe aqui todos os detalhes desse enredo com o Matheus Dias. Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, foram indiciados pela Polícia Federal na investigação por suspeita de obstrução de justiça no caso da suposta trama golpista após as eleições de 2022. Para a PF, há indícios de coação, além de reforçar a acusação de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os investigadores também apontam elementos que sugerem que Bolsonaro planejava fugir do Brasil. Segundo o relatório da PF, entregue ao ministro Alexandre de Moraes, um arquivo de texto que estava no celular de Bolsonaro comprovaria que ele planejava pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O arquivo é datado de poucos dias depois de a Polícia Federal ter iniciado a investigação por golpismo em fevereiro de 2024. Para Moraes, o documento encontrado mostra um risco comprovado de fuga do acusado. O ministro deu 48 horas para que o ex-presidente explique os descumprimentos das medidas cautelares impostas, como não ter contato com outros investigados, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga. Em relação a Eduardo Bolsonaro, a PF afirma que o deputado, morando nos Estados Unidos e em contato com o governo daquele país, estaria interferindo no andamento do processo e coagindo autoridades brasileiras. O documento ainda aponta conversas entre Bolsonaro e o filho Eduardo, proibidas pelo ministro do Supremo. Mensagens mostram que o deputado Eduardo Bolsonaro xingou o pai após entrevista do ex-presidente sobre o conflito do filho com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na ocasião, Jair Bolsonaro chamou o filho de imaturo por discutir com Tarcísio, que vinha adotando um tom mais ameno em relação ao tarifaço. Na mensagem apresentada pela PF, Eduardo xinga Bolsonaro com um palavrão, o chama de ingrato e pede para ele ter mais responsabilidade. No dia seguinte, pediu desculpas, mas em áudio enviado por Bolsonaro ao pastor Silas Malafaia, também investigado no inquérito, Bolsonaro nega a crise com o filho. Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Já em outro áudio enviado a Bolsonaro, Malafaia critica o comportamento de Eduardo nos Estados Unidos. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Tudo a carta do Trump é para você. A faca e o queijo está na tua mão. E nós não podemos perder isso. E vem teu filho babaca falar dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. O pastor e aliado do ex-presidente também orienta Bolsonaro a publicar um vídeo nas redes sociais, se dirigindo aos eleitores e comentando as tarifas impostas por Trump. Você, como um estadista, você tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim. Esse golpe que não existiu, esse é teu discurso, presidente. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, contra o pastor Silas Malafaia. Ele foi abordado por agentes da PF depois de desembarcar de um voo vindo de Lisboa, onde ele estava participando de um evento religioso. Por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, as condutas de Malafaia são caracterizadas como coação no curso do processo e obstrução de investigação criminal. Na nota, a PF confirma que os celulares de Malafaia foram apreendidos e outras sanções também foram aplicadas, como a proibição de sair do país e de se comunicar com outros investigados da operação. A PGR deu parecer favorável às medidas pedidas ao STF pela Polícia Federal. Para o procurador-geral Paulo Gonet, a PF obteve diálogos e publicações nos quais Malafaia aparece como orientador e auxiliar das ações de coação e obstrução promovidas pelos investigados Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Além de Malafaia, Eduardo e Jair Bolsonaro, a Polícia Federal também apontou a participação de Paulo Figueiredo nas supostas práticas criminosas.
Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que é lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais entre pai e filho e seus aliados. Confira os detalhes com Pedro Trito. Em post no X, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou em nota que sua atuação nos Estados Unidos não tem objetivo de interferir no processo em curso no Brasil e chamou de crime absolutamente delirante os apontamentos da Polícia Federal, que resultaram no seu indiciamento e no de seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. Eduardo escreveu: se a tese do APF é de que haveria a intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como o presidente Donald Trump, ou o secretário Marco Rubio, ou o secretário do Tesouro Scott Bessent. Por que então a APF não os incluiu como autores? Omissão? Falta de coragem? Também reforçou que atualmente vive sob a jurisdição americana e, portanto, se sente plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar as demandas do governo que regem a jurisdição. Ele ainda classificou como lamentável e vergonhoso o vazamento de conversas entre pai e filho, que mostram o deputado xingando o pai devido a uma entrevista em que ele foi chamado de imaturo. A notícia do indiciamento também esquentou o clima no Congresso. Durante a sessão plenária da Câmara, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, mandou um duro recado para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a direita não vai recuar diante das medidas contra o ex-presidente da República. Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, precisa saber que um ministro do Supremo Tribunal tem Constituição para respeitar. E Vossa Excelência decidiu rasgar a Constituição porque a sua vida já está desgraçada pela Magnitsky. Portanto, ministro Alexandre de Moraes, quero alertar Vossa Excelência. Tome cuidado com o que Vossa Excelência está fazendo. Nós não vamos recuar. Já o líder do PT, Lindbergh Farias, chamou de vergonhosa a carta feita por Bolsonaro pedindo asilo para a Embaixada da Argentina. Uma carta escrita ao Milei pedindo asilo na Embaixada Argentina. Uma carta vergonhosa, 33 páginas, se dizendo perseguido. Isso só mostra que o ministro Alexandre de Moraes estava certo quando pediu a prisão domiciliar. Ele sempre quis fugir. A notícia de que Bolsonaro estaria pedindo asilo ganhou as páginas dos maiores jornais argentinos. O La Nación diz que a polícia brasileira acusa Jair Bolsonaro de planejar fugir para a Argentina em busca de asilo. O Clarim disse que a polícia brasileira encontrou um documento sem data em um dos celulares de Bolsonaro apreendidos durante o julgamento da tentativa de golpe, no qual o líder da extrema-direita pediu asilo, declarando-se vítima de perseguição por motivos políticos. A mensagem de Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, repostada pela Embaixada Brasileira, reforça que, enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas e empresas sob jurisdição dos Estados Unidos têm a garantia de que nenhum governo estrangeiro será autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição americana, em solo americano. Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem o poder para anular a primeira emenda. Ponto final. E o pastor Silas Malafaia reagiu após ser alvo da Polícia Federal e prometeu não ficar calado. Acompanhe aqui com Paulo Edson Fiore. O pastor Silas Malafaia foi recebido com festa por apoiadores após prestar depoimento à Polícia Federal no aeroporto do Galeão, no Rio. Alvo de mandados de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que investiga a suspeita de coação, Malafaia criticou o magistrado. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso,
Senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Ele também negou ter orientado o deputado Eduardo Bolsonaro a atuar junto a autoridades dos Estados Unidos para coagir a justiça do Brasil. Eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Silas Malafaia garantiu ainda que não vai ficar calado. Papel do STF, zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Segundo o Procurador-Geral da República, Malafaia, Eduardo e o próprio Jair Bolsonaro agiram de forma ilícita para prejudicar o andamento da ação penal em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe.